Bom dia, meus amigos botafoguenses, e finalmente o Botafogo venceu e venceu bem. Sim, o Botafogo ganhou de 3-0 do Volta Redonda no Raulino de Oliveira e recuperou um pouquinho aí da confiança que havia perdido nas últimas 3 rodadas, né? Onde o time não conseguiu aí a vitória, pelo contrário, né? Perdeu um gol no final contra o rival, enfim, mas finalmente o Botafogo aí consegue um bom resultado. Sim, temos atuações muito boas, vamos falar muito sobre essa partida, vamos falar sobre o Luiz Henrique, o que será que aconteceu com o Luiz Henrique, vamos falar sobre o Thiago Nunes e sobre o próximo adversário do Botafogo, tanto no Carioca quanto na Libertadores. Já temos adversário definido na Libertadores e temos um clássico domingo no Campeonato Carioca, um clássico em que agora temos a vantagem, né, entre aspas, do empate. Eu falei entre aspas porque ainda tem campeonato para rolar, né? Ainda tem ali a fase de grupos ali rolando, né? A fase de pontuação, digamos assim, rolando. Então, nada vai ser definido na próxima rodada. Porém, cara, o Botafogo tem a vantagem do empate para continuar dentro ali do G4, tá bom? Vamos falar muito sobre isso, então vem comigo, cara, já deixa seu like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os amigos. E é claro, cara, deixa um comentário aí, dando a sua opinião sobre as notícias aqui abordadas, tá bom? O seu like é muito importante, pois ajuda a espalhar esse vídeo para mais botafoguenses. Então, cara, deixa seu like que você ajuda muito aqui o canal, tá bom? Sem mais delongas, vou soltar a intro, mas antes, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel, e pra quem tá aqui todo dia me acompanhando, muito obrigado por mais uma visualização, por você estar sempre aqui com a gente, tá bom? Sem mais delongas, agora sim vou pra intro e vou voltar com a primeira notícia na tela. Vem! Thiago Nunes gostou bastante da equipe no jogo diante do Volta Redonda no Raulino de Oliveira nesta quarta-feira, cara. O Thiago Nunes falou com a imprensa e disse, né, as seguintes palavras. Vamos lá, abre aspas para o nosso treinador, ó. Nossa equipe foi muito forte, é forte, não só de jogadores, mas de comissão técnica, staff e direção. A gente tem essa mentalidade de ser regular. A exemplo do que foi contra o Flamengo, a gente conseguiu ser taticamente muito consciente. Quero destacar essa consciência de um time forte que é a nossa equipe. Destacar essa questão positiva da maturidade, de não sofrer gols, de sustentar bem o resultado. Disse o Thiago Nunes dessa vez elogiando a equipe por não sofrer gols, né? Bem diferente do que aconteceu nas últimas partidas, inclusive no Clássico, onde o Botafogo sofreu gols aí no final, tá? Inclusive isso vem desde o ano passado, até mesmo com o Thiago Nunes sofrendo gols no final no Brasileirão. A gente sabe que a gente viveu quanto a essa fragilidade da equipe, né? Porém, agora o Thiago Nunes elogiou. Mas é bem claro, galera, que não dá pra gente, né, se pautar apenas nessa partida contra o Volta Redonda. O Botafogo tem que melhorar muito. Inclusive, eu vi algumas falhas defensivas ali. Volta Redonda chegou 1 ou 2 vezes com perigos ali em falhas defensivas. Porém, de modo geral, a defesa se saiu bem como a equipe, né? A equipe como um todo se saiu bem e o Thiago Nunes aí ficou contente com a situação, tá? Na próxima rodada iremos enfrentar o Vasco, cara. Mas antes, vou continuar falando aqui sobre o Thiago Nunes, tá? Ele falou aqui sobre a questão de poupar os titulares contra o Vasco por causa da Libertadores, tá? Ele falou, não podemos arriscar ninguém por lesão, né? Não podemos perder mais ninguém por lesão. Então, Thiago Nunes botou aqui, ó, a sequência é muito dura com a gente, porque entendemos que já poderíamos estar melhor na competição local, com mais pontos. Deixamos muitos pontos bestas para trás. Poderíamos ter mais 5 pontos tranquilamente, o que nos daria uma tranquilidade ainda maior, tá? Ele continuou aqui falando que iria poupar jogadores aí por causa de lesão, né, cara? Então, o Botafogo vai enfrentar o Vasco provavelmente com um time misto ou um time reserva, né? Lembrando que a situação do Botafogo no campeonato ainda é um pouco delicada, tá? Isso porque ainda faltam 3 jogos. Desses 3 jogos, 2 são clássicos, né? Contra o Vasco e contra o Fluminense. Então o Botafogo está em terceiro com 14 pontos, porém hoje ainda joga o Nova Iguaçu, o que pode aí ultrapassar o Botafogo. Então teríamos que torcer contra o Nova Iguaçu, né? Para continuar na frente ali tanto do Nova Iguaçu quanto do Vasco, tá? Que são os adversários que estão mais próximos, tá? O Vasco joga com o Botafogo tem 1 ponto a mais, ou seja, teríamos aí a vantagem do empate no confronto para continuarmos no G4. Porém, jogando com time reserva, pode ficar um pouco mais complicado essa partida. Então seria legal também se o Nova Iguaçu tropeçasse nas próximas rodadas. Mas assim, cara, eu me recuso a ficar fazendo conta para essa questão do Campeonato Carioca. Eu acho que o Botafogo, independente do time que for jogar, ele tem a obrigação aí de se classificar, tá bom? Então, vamos ver aí
aí cenas dos próximos capítulos, como será esse clássico e como o Botafogo ficará aí na tabela, tá? Mas a grande verdade é que o Vasco também vai desfalcado para o clássico, tá? O Vasco empatou contra o Fluminense num jogo bastante polêmica de arbitragem, né? O Cruz Maltino ficou bem na bronca com a arbitragem e ele perdeu o Medel aí expulso, né, no clássico, e também o João Vitor, cara. Então, ambos estão suspensos aí contra o Botafogo, tá bom? Então, o Botafogo vai jogar aí com o Vasco, né? Provavelmente um time misto do Botafogo ou reserva, porém o Vasco também sem 2 jogadores que costumam ser titulares, principalmente o Medel, tá? Então, ambos a equipe desfalcadas, mas assim, o Botafogo obviamente muito mais desfalcado porque ele tem um compromisso na Libertadores diferente aí da equipe do Vasco, tá? O compromisso do Botafogo será contra o Aurora, tá bom? O Aurora segurou o empate com o Melgar, tá? Em jogo dramático, né? O Aurora teve 2 jogadores expulsos, inclusive 2 jogadores que não vão enfrentar o Botafogo. Um deles, o artilheiro aí do equipe, o atacante Blanco, tá? Que inclusive fez o gol aí do Aurora na partida, mas mesmo com 2 a menos, né? O Aurora seguiu aí e vai enfrentar o Glorioso. O Glorioso vai jogar a mais de 2.000 metros de altitude aí, a cerca de 2.600 metros de altitude, tá? Também a equipe do Melgar seria altitude também, mas seria acho que 300 ou 500 metros a menos, não me recordo agora, mas também seria mais de 2.000 metros de altitude, tá? Então, o Botafogo vai enfrentar o Aurora aí, o clube peruano, tá bom? Então, o Botafogo irá enfrentar o Aurora. Peruano não, boliviano, gente. Peruano é o Melgar, desculpa aqui o erro. O Aurora é um clube boliviano que o Botafogo vai enfrentar na altitude, tá? O Melgar, até o próprio Thiago Nunes tinha mais conhecimento sobre o time, né? Porque ele atuou aí recentemente pelo Sporting Cristal na Liga Peruana. Porém, o Aurora foi o que passou de fase. O Aurora é boliviano. Vamos ver aí como será o Botafogo, mas assim, devido ao jogo, cara, que eu vi uma parte do jogo, o Botafogo tem obrigação aí de chegar e se impor, tá? São clubes bem abaixo da qualidade técnica do Botafogo, tá? E com investimento também infinitamente menor. É claro que qualquer jogo é complicado, ainda mais na altitude, mas o Botafogo tem a obrigação de se impor, tá bom? E agora, galera, a preocupação da noite, né, de ontem ficou muito pela questão do Luiz Henrique. Luiz Henrique entrou no segundo tempo e saiu lá por volta dos 30 e poucos minutos da partida, sentindo uma lesão, né? Muita gente ficou preocupado, o jogador chegou a sair andando de campo, mas amparado ali, né, por companheiros, enfim, pela equipe médica do Botafogo. E vamos ver aí o que o Thiago Nunes falou sobre o que aconteceu com o Luiz Henrique. Vem comigo. Ele botou assim, ó: sentiu uma dorzinha na panturrilha, achamos melhor que ele saísse, tá? Então, a princípio, o Luiz Henrique, cara, sentiu uma dorzinha na panturrilha e, por precaução, o técnico decidiu tirar o atleta. Inclusive, eu não acho nem que era pra colocar o atleta nesse jogo, mas tudo bem, vamos ver o que o Thiago Nunes falou, ó. Ele sentiu uma dorzinha na panturrilha e, por questão de preservar, achamos melhor que ele saísse. Ele também teve esse cuidado. Vai ser reavaliado e acredito que amanhã vamos ter uma posição oficial se há lesão ou não, tá bom? Então, assim, cara, o Luiz Henrique vai passar ainda por exames e vamos saber se ele irá estar apto aí pra jogar na Libertadores e também talvez o Clássico. Não sei se ele vai ser relacionado, depende muito do que passa na cabeça do Thiago Nunes ou não, tá bom? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. O Botafogo venceu, vai com uma moral pro Clássico, porém deve jogar com um time aí alternativo. Vamos saber aí sobre o Luiz Henrique, o que aconteceu. Provavelmente ao longo dessa manhã teremos informação. Então, na live de meio-dia, agora com o Rafael, você irá ficar informado. Então, já se inscreva aqui no canal, já ative esse sininho pra você não perder nada, tá bom? E a questão aí do Aurora, vamos saber quem estará disponível a partida mais adiante, tá bom? Então, assim, vamos lá. Vamos com tudo. Acho que a gente tem boa possibilidade de passar de fase aí na Libertadores, grande possibilidade, o Botafogo é favorito, na verdade. E também temos possibilidade aí de, pelo menos, jogando com o time reserva, pelo menos segurar um empate no Clássico pra gente continuar no G4. Jogando com o time titular, o Botafogo teria obrigação também aí de fazer uma partida melhor que o Vasco, pois eu acho a equipe do Botafogo melhor. Mais clássico é clássico, enfim, né? Galera, se inscreva, deixe seu like, eu sei que eu insisto nisso, mas isso ajuda muito o canal. Senta o dedo no like aí, tá bom? Meu nome é Gabriel, pra quem já me conhece, pra quem não me conhece, é um prazer estar aqui todos os dias trazendo notícias do Botafogo pra vocês, tá bom? Meio-dia, voltamos com mais informações. Tamo junto, um grande abraço, tenha uma ótima quinta-feira.